Porque, de fato, o cansaço, uma pessoa cansada, ela fica muito confusa. Eu já falei em outro vídeo como o cansaço gera uma falta de foco. Mas primeiro, o que é confusão? Confusão é quando você tem várias informações, várias coisas para fazer pairando ao seu redor, ou seja, ao seu redor eu quero dizer pairando na sua mente, e você não consegue se concentrar em uma. Como você tem essa falta de foco, né? Porque você está mentalmente, emocionalmente cansado, e como eu já falei, isso pode acontecer de um ano para o outro, de um dia para o outro, às vezes basta um incidente, às vezes uma perda mais pesada, às vezes algo que você tentou conquistar e não conseguiu. Isso já é o suficiente para fazer você chegar nesse estágio de muito cansaço. E aí você tem essa energia para focar, você fica com todas essas informações pairando ao redor da sua mente. E muitas vezes são coisas para fazer, são coisas para entender que estão ali pairando sobre a sua mente e você não consegue se concentrar em uma. Isso causa um estado de confusão. E esse estado de confusão faz com que você não consiga essa confusão, ela gera uma falta de dado estável. Você não consegue, como tem várias informações ali pairando na sua cabeça, porque você está cansado, sem energia, e ali tem muita coisa e você não parou para resolver uma, simplesmente isso causa uma falta de um dado estável, ou seja, de uma informação estável que você possa seguir para continuar na sua vida. E o que seria isso de uma forma prática, né? Por exemplo, tem várias coisas rondando aí na sua mente por uma certa exaustão, coisas que você tem para fazer, e como você não consegue focar em uma e continuar naquela coisa ali, você não tem um ponto, sua mente não tem um ponto no espaço e no tempo que ela possa se localizar e dizer assim, não, hoje a minha função é essa, fazer isso. Porque a partir do momento que ela decide esse dado estável, ela vai ter como responder as pessoas e a vida ao redor dela de uma forma muito confiável. Né? Se ela tem um dado estável e ela consegue se concentrar nele, ela não está confusa com aquelas informações pairando na cabeça dela, ela fala, não, hoje eu vou acabar todos os trabalhos que eu tenho para fazer, hoje eu vou estudar todo esse material, ou hoje eu tirei o dia para relaxar. Então, todas as questões que aparecerem para ela vai responder baseado nesse dado estável que ela escolheu para a vida dela, para aquele dia. Isso pode mudar. É melhor que mude. Né? Mas não pode mudar tanto ao ponto de ela ficar parada com várias coisas rondando na cabeça dela sem ela conseguir pegar uma. E às vezes é uma questão de tomar consciência, mas o cansaço faz com que você de fato não consiga tomar essa decisão. Você está tão cansado para debater com as pessoas, você está tão cansado para confrontar as coisas que vão tentar lhe tirar desse dado estável, que você vai mudar e vai se perder de novo. Então vamos dizer que esse dia, hoje você decidiu que hoje você vai para academia, algo muito simples, né? Hoje você vai para academia porque de repente esse mês ou esse ano você tirou para fazer isso. Só que você não fez uma recuperação emocional e mental boa no seu organismo. E aí o que acontece é que a primeira pessoa que chegar para você oferecendo para ir comer, para ir para uma festa ou para assistir um Netflix e fazer você furar a sua academia, você vai. Porque você não tem energia para segurar-se naquele dado estável. Ou para arranjar informações que façam você fixar naquele dado estável. Porque decidir ir para a academia, tudo bem, você decidiu. Agora eu tenho que preencher esse lugar com várias informações. Em questão de saúde, de alimentação, de ver quais são os prós e os contras disso, principalmente os prós, né? Principalmente no que aquilo lhe ajuda, para que você possa deixar isso mais fundamentado para você conseguir seguir de forma firme naquele seu objetivo. Mas o cansaço mental não deixa, porque a pessoa vai dizer, que academia, cara, vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E aí você vai dizer, é mesmo, né? Aí você vai dizer, não, cara, mas eu tenho que ir. Não, não tem, cara, só hoje. E aí você fica sem energia para debater com isso. E aí você sai do seu rumo.
E no outro dia, depois você beber e furar, você vai se encontrar sem dado estável novo, em confusão, você vai ter várias informações. Poxa, eu furei ontem, eu tô de ressaca, hoje eu já não vou fazer academia bem, então talvez não vale a pena ir, será que faz bem, será que não faz bem ir para academia de ressaca? Então você vai acabar entrando de novo nessa confusão. E isso nada mais, isso é muito agravado, na verdade, você não consegue sair dela enquanto você está mentalmente cansado, enquanto você está emocionalmente cansado, coisas que um sono não vai resolver, entende? Um sono e uma alimentação só não vão resolver. E aí o que acontece? Você se torna uma pessoa que precisa de um impulso. Você precisa de um impulso. Você junta energia, né? Você tá ali, ó, aquela confusão, aquelas coisas pairando aqui na sua cabeça, sem você saber para onde é que você vai, sem você conseguir pegar nenhuma dessas informações para trabalhar nela. Né? Tá meio abstrato, mas eu vou tentar deixar concreto. Ou seja, tá aqui, ó, várias informações. Você tem uma academia, você tem o seu trabalho, você quer estudar para mudar de emprego, você quer juntar dinheiro, tá tudo aqui, ó, pau, rondando. Você não consegue pegar um e trabalhar em cima dele. Você está num estado de confusão. Porque você está cansado. Você até tenta pegar ele, escapola e volta. Tenta pegar ele, escapola e volta. E aí você precisa do impulso. Aí o que é que você faz? Você fica naquele estado ali, você faz uma coisa, você faz outra, você se distrai, você junta um impulso energético, vai lá, agarra num daquele e faz fielmente aquilo por um dia, 2, uma semana e depois desiste. E nessa semana que você resolve fazer, você junta toda a força que você não tem. Toda a energia que você não tem, você resolve usar para fazer aquilo naquela semana. Às vezes, nossa, mas aí quer dizer que eu não posso fazer isso porque minha energia vai esgotar? Não, sua energia não vai esgotar. Sua energia não vai esgotar se você fizer isso. O problema é que você vai se tornar, ficar conhecida e se comportar como uma pessoa impulsiva. Porque você precisa de impulso sempre. Você vive resolvendo as suas coisas em formas de impulso. Então você se torna uma pessoa impulsiva. Então tem um problema, vários problemas andando aqui. Aí um problema é várias coisas que você tem que fazer do trabalho. Lidar com funcionário, talvez que seja. Aí uma semana você junta a energia, pega o impulso e vai resolver isso. Chega lá na sua empresa, no seu trabalho, pega o celular, resolve. Só que você vai com muita força, com muita energia. Você de repente pode ser um pouco mais grosso, pode ser incisivo demais. Você pode se comportar de uma forma que as pessoas não estão acostumadas e até trazer um antagonismo para essa questão. Porque você está juntando um impulso, você está usando a força que você não tem para resolver aquilo. E aí você vai tomar decisões em cima da hora, de qualquer jeito, de qualquer forma, vai dizer assim, não está funcionando, vamos jogar fora. Está dando trabalho, vamos demitir. Né? Está quebrado, joga fora. E não está funcionando, você dá um soco para tentar consertar. Você se torna uma pessoa impulsiva. E aí, uma pessoa impulsiva se torna uma pessoa muito difícil de se conviver. No trabalho e na família. E uma pessoa também complicadíssima de se entender. É muito difícil entender uma pessoa impulsiva. Porque você nunca sabe o que está passando na cabeça dela, quanto que ela vai ter energia, quanto que ela não vai ter energia. Você não sabe como é que ela vai se comportar. E as pessoas não entendem, na verdade elas nem têm tempo para entender. Na verdade não é nem responsabilidade delas entender isso, é mais responsabilidade sua do que delas, né? Porque elas também têm as coisas para fazer, inclusive tem o tempo que elas vão entender elas mesmas. E uma pessoa que se torna impulsiva, ou seja, uma pessoa que funciona por esses impulsos de juntar energia e ir lá
e tentar resolver o problema no soco, se torna uma pessoa muito difícil de conviver. E aí é quando ela se sente incompreendida. Ela começa a se sentir incompreendida por quê? Porque ela começa a dizer, poxa, as pessoas não entendem o que eu estou vivendo e o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui. As pessoas não entendem o que eu estou vivendo e o esforço que eu estou tendo, a energia que eu estou tendo que despender para fazer isso que ela me pediu. Mas de fato elas não entendem, porque elas não vivem com você na sua cabeça, vendo todas essas coisas, esses dados, essas informações, essas atividades pairando, soltas, aleatoriamente. Porque a confusão é isso. São informações que viajam de forma aleatória, desorganizada. Isso é a confusão que tem na sua cabeça. Então as pessoas não estão vendo essa confusão na sua cabeça. Por mais que você até pense que o seu rosto, sua aparência, sua conversa pode estar passando isso para elas, mas elas não entendem tanto quanto você entende. Elas não têm intimidade com a sua mente que você tem. Então elas não vão entender, nossa, fulaninho tá confuso, tem várias informações parando na cabeça dele, então vamos dar um tempo para ele respirar. Não, e aí você se sente compreendido. Mas sentir-se incompreendido é um primeiro sinal para você buscar se compreender e não tanto cobrar a compreensão das outras pessoas. Porque se você parar para reparar, talvez você não esteja nem com condições, você não está nem com energia suficiente, com saco suficiente. Eu não tirar energia, que fala em energia, estou com o Buda aqui do lado, o pessoal já pensa logo em quê? Em cristais. Falou em energia, já pensa em cristais e incenso. E eu não estou falando de cristais e incenso, gente. Eu não estou falando de cristais e incenso. Eu estou falando de energia no sentido de você estar com saco. E aí você não está com saco para explicar o que você está vivendo para a pessoa. Mas na sua cabeça aquela pessoa tem que entender o que você está vivendo. Então cria aí o que a gente chama em inglês de catch-22, né? Você não dá saída para o problema. A saída já é outro problema, então a saída é continuar no problema. Porque eu não estou com saco para explicar o que acontece na minha cabeça e essa pessoa é um problema porque ela não entende o que acontece na minha cabeça, mas nunca vai entender. Porque sentir-se incompreendido é o primeiro passo para você procurar se compreender. Para você ir atrás de eu não vou usar essa palavra que está na minha cabeça. E vocês não têm como saber, entende? Se eu não comunicar, não tem como saber o que está na minha cabeça. A mesma coisa funciona para vocês. Se você não comunicar, não tem como saber o que está na sua cabeça. Mas isso não significa também que se você comunicar, as pessoas são obrigadas a entender e ter pena de você. E dizer, nossa, eu vou ser tolerante com ele porque agora ele me falou. A responsabilidade é sua de ir atrás, de compreender-se, de fazer uma autoterapia, no mínimo, fazer uma autoterapia. Porque o ser humano tem uma necessidade de se autoajudar, de tentar resolver os seus próprios problemas. Ele tem essa necessidade, mas não põe em prática. Porque ele está sempre culpando o outro. Ele tem a necessidade de se autoajudar, mas está sempre culpando o outro. Como é que funciona esse mecanismo? Temos outro catch-22, entende? O problema é outro problema, logo a solução é continuar no problema. Mas aí você tem que ter a responsabilidade. Se você tem a necessidade de se autoajudar, hoje em dia é completamente possível. Né? Você pode fazer isso, sim. É o primeiro passo, é o passo mais fundamental, até porque você não vai andar com um terapeuta dentro do seu bolso. De fato, você pode até andar com contato dele, mas você não vai andar com ele dentro do seu bolso. Por mais que as pessoas inventem mecanismos e robôs, nunca vai substituir a terapia presencial feita 1 a 1, mas a autoterapia é a mais valiosa se for uma autoterapia boa, baseada em bons dados estáveis. Porque essa você pode levar para qualquer lugar e fazer onde você estiver, inclusive projetar
uns minutos do seu dia para fazer ela. Porque aí você vai começar a se compreender e aí você vai começar a poder se explicar melhor a situação que você está vivendo para as pessoas. Você vai poder comunicar melhor com ela a realidade que está passando na sua cabeça que elas não têm como adivinhar. Ou, de repente, você chega a um ponto que você se compreende tanto que você nem precisa mais de explicar nada para ninguém. Você pode chegar no ponto que você já se entendeu tanto que você vai dizer para ela só assim: infelizmente eu não fiz porque eu não queria fazer e eu acho que não é isso que eu quero fazer na minha vida. E eu vou para esse outro lado. Ou se você quiser continuar aqui com essa relação, a gente continua, mas sabe que logo logo haverão mudanças. Você consegue chegar nesse ponto com a autoterapia. Você consegue, na verdade, ir muito além, porque eu acho que tudo está na autoterapia, né? Você dá um intensivo com a terapia presencial. Eu falo porque eu fiz muito, eu trabalhei como terapeuta presencial e você dá um gás à terapia presencial que eu fazia. A sessão era no mínimo de 2 horas e meia, 3 vezes por semana. Então você dá um gás com o terapeuta, mas a grande responsabilidade de manutenção daquilo é você diariamente. E aí, nesse ponto, você começa a ter energia também para pegar um problema que está lá pairando na sua cabeça e continuar com ele até o final, até a resolução. E aí depois você pega outro problema que está ali, ou outro desejo, outro objetivo, e vai com ele até o final ou até um bom ponto. Aí depois você pega outro. E aí essas informações que até então na sua vida eram informações aleatórias, eram movimentos aleatórios de pensamentos misturados com objetivos, misturados com desejos, misturado com obrigações, começa a se alinhar num corpo de conhecimento feito por você mesmo sobre a sua própria vida, e aí a vida começa a ficar uma delícia. Apesar de que momentos de confusão sempre podem existir, mas se você tem um bom alinhamento de conhecimento, você vai saber resolver ele rápido assim. E aí um bom exemplo que eu tenho para falar sobre isso, um bom exemplo não, mas um exemplo legal, é que desses dados estáveis, porque você pode estar pensando assim, por onde é que eu começo, né? Quando é que eu começo? Porque assim, são muitas informações, então vamos dizer que eu posso começar querendo ir para academia, sei lá, mas a academia talvez não seja a coisa mais fundamental para você, porque a academia não põe comida no prato. Pode ser que você pense assim. E pode ser que esteja certo. Não sou eu que vou dizer qual é o mais importante para você ou não, mas eu posso dar um exemplo muito básico, que é o exemplo do avião. Vamos pensar no avião. Quando a gente está no avião e a aeromoça está ensinando os procedimentos de segurança, o que é que ela diz para você? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E o comando dela ali é que você pegue a máscara de oxigênio e ponha primeiro em você e depois você põe na pessoa do seu lado. Por quê? Porque se a pessoa do seu lado é uma criança que não consegue alcançar, que não consegue, que de repente já pode até estar desfalecendo por causa da falta de oxigênio da despressurização do avião, para ela, o dado estável dela é você. Você é para ela a informação ali mais importante. Porque você tem mais força, você tem mais conhecimento, você tem mais capacidade de lidar e porque você está acordado, está consciente. Então, primeiro, o que é que a gente faz? A gente trabalha no que é mais estável. Até porque se antes de colocar a máscara você desmaia, morre você e a criança. Morre não, mas desmaia você e a criança.
Se você está acordado e põe primeiro em você, você já fica acordado. Depois você bota na criança, ela acorda. Da mesma coisa se tem um idoso, da mesma coisa se tem uma pessoa que está desmaiada do seu lado. Se a pessoa está desmaiada, você bota oxigênio nela, você desmaia. Fica os dois desmaiados. Mas se você pega o dado estável, quem é o dado estável? É você que está mais consciente ali. Então, primeiro você pega, coloca a máscara em você, depois você vai para a pessoa do lado. Nossa, mas o que é que isso tem a ver com as confusões que eu tenho na minha cabeça em relação de onde eu vou começar a resolver meus problemas ou de onde eu vou começar a pôr a minha energia que eu não tenho? Então isso já fica mais fácil de resolver. Por quê? Porque pense em aspectos da sua vida. Se eu tenho vários aspectos da minha vida, eu sou um aspecto. Eu, meu corpo, minha mente e minha consciência. Somos esse aspecto. O indivíduo, né? Aquele que é individual, você. E aí tem a relação você com sua esposa, esse seu relacionamento. É um. Quem é o dado estável ali para você? Provavelmente você. Sem você, o relacionamento não existe sozinho. Então, primeiro eu tenho que cuidar o quê? Do dado estável, de mim. Aí, eu tendo força, tendo consciência, estando com a máscara de oxigênio, eu posso pôr a máscara de oxigênio no relacionamento, cuidar do relacionamento. A mesma coisa. Se minha empresa está indo mal, eu estou mal, meu relacionamento mal, minha empresa está indo mal. Peraí, quem é que eu tenho que consertar? Quem é que eu tenho que colocar a máscara de oxigênio? Em mim ou na empresa? Em você primeiro. Porque você é o dado estável, a empresa é sua. Depois você põe a máscara de oxigênio na empresa. Porque de nada adianta a empresa estar lá e você não está mais. Da mesma coisa se você pensar na humanidade. Nossa, a humanidade está uma coisa maravilhosa. Né? Que na verdade, gente, pode melhorar muito. Mas já está muito melhor do que já foi. Mas ainda pode melhorar muito. Aí você está preocupado. Tal. Só que você também está mal. A humanidade está mal. Você vai botar a primeira máscara de oxigênio em quem? Põe você primeiro. Cuida de você primeiro. Se você se sente mal compreendido... peraí, que eu tenho que ajeitar o som. E eu não sei onde foi que parou a filmagem, sei que parou. Mas se você se sente mal compreendido, em quem é que você... Primeiro, se você se sente mal compreendido pela sociedade, primeiro você vai fazer o quê? Primeiro você vai procurar se compreender. Depois você vai procurar a compreensão da sociedade. Então pense em aspectos da sua vida. O dado estável que liga todos eles é você. Então primeiro você tem que trabalhar em você. Esse é o primeiro dado estável que deve estar flutuando na sua cabeça, que você tem que pegar e trabalhar nele. Aí você pode dizer, João, mas ir para a academia é cuidar de mim, é cuidar do meu corpo? É. Mas você não é só o seu corpo. O seu corpo faz parte de quem você é. Ir para a academia não necessariamente vai trabalhar sua consciência em vários aspectos. Talvez algumas pessoas sintam isso, mas pessoas que são apaixonadas e que procuram outros conhecimentos também relacionados a isso. Mas você tem que trabalhar o indivíduo como um todo. Então, provavelmente você vai ter que tratar da sua mente há algum tempo. Dedicar um tempo da sua vida a trabalhar, um tempo da sua vida, assim, do seu dia, alguns do seu dia, a trabalhar na sua mente de fato. E em algo muito fundamental da sua mente, que são as suas experiências e os seus registros. Igual
Como eu falei lá, a questão do avião. Primeiro você vai pôr oxigênio em você, depois você vai pôr em quem está do seu lado. Primeiro você põe em você, depois você põe na sua relação. Então, primeiro você procura se compreender, depois você procura a compreensão da sociedade. Primeiro você se cuida. Por isso tem aquela fala famosa e ela não é totalmente errada. Se torne um ser excelente e depois vá procurar excelência na sociedade, no mundo que você vive, no mundo ao seu redor. Esse é o primeiro aspecto que você pode pensar para resolver a sua confusão de vez, porque só juntando e recuperando toda a energia que você perdeu lá ao longo do tempo, é que você vai conseguir, de fato, ter força para alinhar todas as informações que estão pairando soltas na sua cabeça. Hoje em dia isso está muito mais fácil, gente, porque antes a gente não tinha nenhuma definição precisa para o que é confusão. A gente não sabia o que era memória. Hoje as pessoas ainda têm muito medo da mente delas. Só que isso já está ficando no passado. Hoje em dia a gente tem condições de entender muito bem a nossa mente. Hoje em dia a gente tem condições de entender muito bem essa tríade que eu chamo que é consciência, mente e corpo. E trabalhar tudo junto. Mas a confusão, ela é um efeito do seu cansaço emocional e mental. E não adianta dormir. Eu conheço pessoas que só dormem, né? Quando tá confuso, dorme, como se isso fosse resolver o problema. E cada vez se tornam menos conscientes dos próprios problemas e das soluções que tem que buscar para isso. Da mesma forma que você tem que ir para a academia, 30 minutos para cuidar do seu corpo, você tem que começar a se dedicar também, pelo menos, no mínimo, uns 20 minutinhos aí, para fazer uma academia mental e emocional. Só que tem que fazer da forma correta. E é um procedimento diário. Só que você também pode descansar. Né? Você tem que descansar também. Você vai para a academia todos os dias, vai todos os dias, mas tem um dia que você descansa, tem um mês que você descansa, semana, você viaja. Mas é importante que você tenha uma constância resolvendo essas coisas, senão você vai ficar sempre como vítima da incompreensão alheia ou uma pessoa sempre insegura e indecisa. A indecisão nada mais é do que essa instabilidade e falta de disposição para tomar uma decisão sobre a confusão que você tem na sua cabeça. Mas eu entendo, é fácil falar. É muito fácil você falar teoricamente, explicar teoricamente. Mas na hora que a pessoa está lá, para ela é muito difícil pôr em prática, mas é óbvio que é difícil pôr em prática, porque eu estou falando aqui para você que o que falta é energia para fazer isso. O que está faltando. Por isso que às vezes é fácil de entender, é difícil botar em prática. Porque é como você dizer como o carro funciona. O carro funciona assim, é só você dar com a chave aqui, passar a embreagem e acelerar, soltar um pouquinho a embreagem e ir embora. Tirar o freio de mão e ir embora. Só que se não tem gasolina, não funciona, né? Se não tem gasolina no tanque, você pode explicar teoricamente para a pessoa 3.000 vezes, o carro não vai sair do lugar. Agora, se tem gasolina no carro, você explica para ela uma vez, ela tenta ir, o carro morre, ela explica outra. Se tem energia, você tem coragem, você tem força para fazer quantas vezes for necessário. Eu acho até sensacional chegar nesse ponto da conversa. Estou muito certo aqui. Eu acho sensacional chegar. Eu acho sensacional chegar nesse ponto da conversa, porque aqui há algo
Muito importante para as pessoas, por exemplo, que são confusas porque que se veem confusas porque ainda não decidiram o que vão fazer da vida ou não decidiram o que elas querem seguir como trabalho ou se estão insatisfeitas com o trabalho. Então, o problema, a questão não é você experimentar uma coisa, experimentar outra, tentar até você conseguir. O problema é você não ter energia para tentar, ficar culpando coisas ao seu exterior, enquanto na verdade você está num estado de confusão na sua cabeça. Porque esse tentar é esse mesmo exemplo que eu estou dando do carro. Se o carro tem gasolina, você pode tentar, que uma hora você vai aprender e o carro vai. É fato. Agora, se o carro não tem gasolina, você pode tentar, que o carro não vai sair do lugar, eu lhe garanto, a não ser que você esteja numa ladeira, mas aí a ladeira é baixo. Porque carro sem gasolina acho difícil subir ladeira. Isso para dizer o quê? Se você está com sua energia emocional e mental, se você está suprido de energia emocional e mental, você vai. Eu fui aprender a surfar com 30 anos de idade porque tinha energia mental e emocional suficiente para fazer isso. Levei vários caldos, me afoguei muito, mas rolou e acho massa. Mas se você não tem energia mental e emocional suficiente porque você não foi reabastecer, você não entende onde que reabastece, como reabastece, por isso não tem, o tanque está pequeno. Você pode tentar, que provavelmente você não vai sair do lugar, a não ser que seja na ladeira. E aí é ladeira abaixo, não é ladeira acima. E o pior é o mais chato é quando a gasolina acaba no meio do caminho, né? Porque às vezes você tá ali com um pouquinho de gasolina, mas tá tentando. Né? Você tá com pouco gás, mas tá tentando. Você tá com pouco saco, né? Para não ficar falando só em energia, para não ficar abstrato demais, você tá com pouco saco, mas tá tentando. E aí no meio do caminho a gasolina acaba, você fica sem saco. E aí você para. E aí você tem que parar. E aí você vai ter que provavelmente ir empurrando o carro até o próximo posto para abastecer. Essa é a parte chata que ninguém quer fazer. Empurrar o carro até abastecer. É a mesma coisa com você. Tem um momento que esgotou aquela energia, você ficou sem saco, tá sem energia emocional, mental para focar. E aí você vai ter que ir empurrando. Você vai ter que ir se empurrando até um método que lhe reabasteça para você entender. E se você for esperto o suficiente, como eu imagino que você seja, você vai estar sempre fazendo essa manutenção. Você não vai ficar esperando a gasolina acabar no meio do caminho sempre. Mas se for esse também seu mecanismo de funcionamento, isso é problema seu. Você pode ir. Se você está feliz assim, não tem problema. Vai empurrando e contra. Até porque eu estou falando isso, mas eu já fui um pouco assim. Acho que talvez eu não sou mais assim, mas é recente essa minha mudança. Até uns anos atrás eu era. Eu esperava esgotar para poder ir atrás do reabastecimento. Hoje em dia não. Hoje em dia eu entendo que eu tenho uma responsabilidade até pelo que eu trabalho, que é terapia e melhoramento pessoal. Né? Eu também tenho que estar nessa manutenção, não posso esperar esgotar para fazer. Até porque quanto maior a sua necessidade, quanto mais esgotado você está, mais os procedimentos vão custar financeiramente para você. Até porque você provavelmente vai precisar de dar uma parada mais longa para conseguir. Mas enfim, eu entrei agora fiz agora essa relação de gasolina com carro, que eu espero que tenha ficado claro o que eu estou falando. Mas o mais importante é você entender que o seu esgotamento, o seu tanque vazio, não vai levar a lugar nenhum. E o pior é você encontrar nesse meio do caminho, por acidente, o que você gosta de fazer e não ter gasolina para levar até o seu objetivo. E se estar na dúvida de por onde começar, vai na aeromoça do avião
e faz o que ela está dizendo. Primeiro põe o oxigênio em você, depois você vai resolver as outras coisas. Você vai ajudar as outras pessoas, ajudar os outros aspectos da sua vida. Mas primeiro o seu. E o que é seu? Essa compartimentação que a gente chama de indivíduo. Consciência, mente e o seu corpo.